Olá, Caio Fábio. Olá, Braulio. Tudo bom com vocês aí? Eu sempre assisto vocês aí pela internet, via canal YouTube. E queria falar para vocês que, principalmente para o Caio, que sempre responde as perguntas com muita sabedoria e conhecimento, que eu sempre estive na igreja cristã, mais propriamente dito na Assembleia de Deus, e sempre me achei uma pessoa que estava no meio evangélico, cristão, daquele lugar, e me sentia fora ao mesmo tempo. Eu não tinha o pensamento que eles tinham, não tinham o sentimento que eles tinham. Parecia que todos estavam certos e eu era o único errado. Foi aí onde eu encontrei alguns vídeos de um pastor chamado Caio Fábio e identifiquei o meu pensamento com o pensamento aí do seu programa, com os pensamentos que vocês têm acerca da Bíblia, que acredito com muita fé e serenidade e com sanidade na cabeça e no coração de que é o evangelho cristocêntrico, um evangelho cheio de Deus, cheio de amor e que corrobora aí para libertar o homem dos seus pecados e promover o perdão de Deus a todos. Para mim sair desse meio, aconteceram algumas coisas na minha vida que me corroborou para eu sair desse lugar. Hoje eu queria agradecer você por esse programa, pela serenidade, pela seriedade que você prega o Evangelho, e agradecer a Deus, porque eu sei que esse ministério vai crescer, vai ser um ministério próspero de Deus e que vai chegar aos quatro cantos dessa terra, fazendo com que muitos tenham conhecimento de Deus, ou seja, uma reevangelização de todas as igrejas e de todos aqueles que não conhecem a Deus. Muito obrigado. Esse é meu agradecimento. Não é dúvida, é agradecimento. Que Deus lhe abençoe, meu mestre. Deus te abençoe, meu irmão querido. E obrigado pelo carinho das suas esperanças projetadas em nosso favor pela fé. Que Deus te abençoe. E a todos quantos já nos enviam e podem ainda nos enviar um vídeo via WhatsApp, nesse número que você está vendo aí, mande para a gente agora mesmo, mande durante esse programa, falando o que você queira, mostrando o que você deseja ou perguntando o que lhe suba ao coração. Faça isso, vai ser um prazer para nós. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Caião. Tudo bem? Tudo bem, querido. Lindo, né? Lindo. Muito lindo. Graças a Deus. O cara tá lá e ele não tá lá. É. Tem muita gente assim, né? Só Deus sabe o que acontece no coração de cada ser humano. Tem gente nos lugares mais impensáveis do mundo, vivendo no interior coisas que ninguém que observe de fora e de longe poderia conceber, mas estão sendo gestadas, produzidas no coração da pessoa, num ambiente que você não poderia imaginar. Cara, isso é uma diferenciação de entendimento intrínseco ou é de alma? Quando a pessoa vê que ela não está naquele... Ela já tem um pré-entendimento, sabe? Eu acho que isso aí varia pelo modo do caminho do indivíduo. Agora, em geral, ele falou que já estava lá numa igreja. Então, certamente, ele leu o Evangelho. Ele foi lendo coisas. E quem leu o Evangelho, ainda que não seja de carreirinha, leia apenas porções. Se ele lê com sinceridade e achando que o eixo do significado de todas as coisas provém de Jesus, não tem como ele olhar para as outras coisas e não balizar aquilo pela pedra de esquina. Pela pedra. Aí ele vê que
está tudo fora de prumo, está tudo sem nível, está tudo desarranjado em relação ao que foi estabelecido. Aí começa o conflito. E um monte de gente quietinha, mas vivendo um conflito grande. Quantos que estão aqui com a gente pastoreiam igrejas, estão vinculados a grupos institucionalizados, sofrem um conflito enorme, porque à medida em que eles se aproximam sozinhos do Evangelho, eles não conseguem não entender o que Jesus está dizendo. E comparam essa percepção clara e objetiva do que Jesus disse com o que tem à volta, com o que eles mesmos foram ensinados a praticar, e começam a entrar em profunda crise. Alguns vencem a crise pela resistência e aí vão se tornando pessoas mais acomodadas até que entram num estado de cinismo, de indiferença, dizendo: eu sei com a minha mente o que o Evangelho é, mas eu não vou comprar essa briga para mim, eu faço parte de um sistema que pensa diferente e me remunera bem. Então deixa eu seguir com o sistema e não com o Evangelho, porque o Evangelho me será muito problemático. Né? É, o Evangelho traz muitos problemas à igreja. Eu tiro essa, eu entrei nessa aí, eu sei que você tem coisa aí, mas só para tirar essa dúvida. Não tenho nada, não. É porque eu vejo isso por mim. Eu vi há muitos anos, né? Eu olhava, eu vi os caras falando assim, de Jesus e tal, eu falei, cara, não é isso. E sem saber nada, sem ler nada, não sabia que era Paulo. Você só intuía que não podia ser daquele jeito. Mas, cara, não tem como ser isso, bicho. Porque aí não dá. E eu intuía isso. Assim. Uma das minhas grandes angústias, retardando o processo do Evangelho na minha existência, graças a Deus tudo foi como foi no tempo que foi, mas humanamente falando, eu fui muito retardado. Porque eu era assolado por determinadas convicções acerca do Evangelho que me fascinavam. Ao mesmo tempo, quando eu via o que a igreja chamava de comportamento cristão, eu me apavorava. Porque uma coisa não me parecia ter nada a ver com a outra. E quanto mais eu fui crescendo na adolescência e num garoto esperto, mais nítido ficava para mim que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. De modo que eu olhava para dentro daquelas reuniões da igreja e me dava profunda tristeza. Eu, na realidade, dava razão a todo mundo que dizia: puxa vida, é muito triste a vida de um crente. É verdade. Porque eu achava triste. É triste. Hoje em dia eles pintam, bordam, fazem um monte de coisas, é patético, é outro nível. Triste ficou patético? Patético. Naquele tempo não, era triste. Era só triste. Melancólica. Sim. Chata, repetitiva. Repetitivo continuamos, assim até mais. Mas muito triste. Eu me lembro que eu dava razão também aos meus parentes quando eles diziam: puxa vida, falando do meu pai, ou o mano, quando era um irmão, uma irmã, ou o tio, quando era um primo, enfim, alguns da família, diziam: ele é um homem tão maravilhoso, mas ele parece uma pessoa tão triste. Porque, enquanto ele fosse um homem cheio de alegria no Evangelho, aquela sobriedade crente que ele assumiu no início da conversão, para os sentidos dos outros e até para o meu sentido, fez dele uma pessoa de um peso, de uma gravidade muito grande, que me dava uma sensação também de tristeza. Sim. E a Adriana sabe que quando eu chegava em casa, por acaso, numa terça-feira à noite, e sempre tinha uma reunião de oração que aconteceu lá até a minha mãe falecer,
quase meio século de reunião de oração. Mas naquele tempo eu com 16 anos vinha na minha moto, aí eu dava uma encostada na garagem, apagava ela rápido para não perturbar muito a oração deles lá. Claro. Passava pelo cantinho para tomar um banho, trocar de roupa e ir embora para a night de novo. E eu dava só aquela olhada, só aquela espreitada, né? Sim. Aquele bando de gente de joelho, muita gente chorando. Era muito gemido. Ah, Senhor, socorro, Jesus. Aí me dava uma agonia, eu sentia uma depressividade. Sim. Enorme, sabe? Sim. Aí eu vi a minha irmã mais nova, Aninha, Aninha, que cresceu dormindo nessas reuniões de oração. A Aninha, eu acho que foi começar a ficar livre de ser levada para as reuniões de oração. Ela nasceu em reunião de oração e cresceu em reunião de oração. Eu acho que até ter o primeiro namorado. Meu Deus. Tinha uns 17 anos, 18 de reunião de oração. E dormia, já tinha até a caminha dela, dormia atrás lá de um cantinho. Em casa ela ia para o quarto. Mas a maior parte das vezes ela até mesmo na sala deitava e dormia, porque ela não queria ficar no quarto sozinha. Então, me dava uma tristeza. Aquelas músicas, aqueles hinos lamentosos, em fervente oração, bem arrastado. Vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Rapaz, antes de eu me converter, essa música vinha sendo cantada desde que eu nasci. Aí, em volta de mim, na minha casa, minha avó, ela me dava uma melancolia, uma tristeza. Era um negócio assim tão radical. Você tem que abandonar tudo, largar tudo, jogar tudo. Senão você não vai conhecer o poder de Deus. Tem que abandonar no altar. E você perguntava, era tudo, era menina bonita, era quem você achava legal, você tinha que desistir. Aí, e eu dizia, meu Deus, que tristeza a vida de crente. Quando eu me converti, eu continuei achando a mesma coisa. Né? O Evangelho só me fez entender que a vida com Deus não era a vida de crente. A vida com Deus podia ser de outra forma, precisava ser de outra forma. Tinha que ser outra vida. Tinha que ter gravidade na hora da gravidade e leveza na hora da leveza. Tinha que ter espaço para tudo. Não era carregada de pecados, como os crentes diziam. E que pecado eram decisões da gente, quando a gente tivesse que levar a sério, fossem aquelas coisas vinculadas às nossas decisões, não apenas aos nossos defeitos e imperfeições. Esses outros estavam aí para a gente ganhar consciência e ir tratando, e se melhorando. E pecado é aquilo que eu delibero mesmo. Agora, claro que eu sou pecado, eu não vou ficar repetindo essa história toda, que até morto eu conto de novo a história. Eu só estou sendo prático. Claro. E quando eu consegui fazer a distinção para mim entre evangelho e vida de crente, aí foi um alívio. E é o que eu tento fazer desde então, há 43 anos. É tentar separar uma coisa da outra para as pessoas. É dizer, olha,
apesar da vida de crente, o evangelho é maravilhoso, ou não fique achando que tem que viver vida de crente para poder ser do evangelho. É outra coisa. Então, a sua sugestão inicial, qual foi? Você falou. Essa coisa da pessoa estar no lugar e ver que ali não é o lance, né? Agora, existe uma confusão entre fé e comportamento, né? Total. No final aí fecha assim, tem uma... Total. O crente não confunde uma coisa com a outra. Então, para o crente, conquanto a fé desemboque em comportamento não é necessariamente fé. Não gera. Não é. Uhum. Então, a fé desemboca em comportamento. Tá. Quando você pensa no conceito de fé no Novo Testamento, você entende fé como o crer, independentemente da quantidade de informações que o indivíduo tenha. Sim. A fé começa como o crer. Aquela mulher Ciro-Fenícia não tinha muitas informações. Ela só creu que Jesus podia libertar a filha dela. O centurião romano não era o campeão das informações. Ele só creu que Jesus não precisava nem ir à casa dele para curar o servo dele, que uma palavra realizaria isso. Então é a fé primitiva, como crer, e tão somente crer, com essa capacidade de crer e descansar, sem que isso tenha que vir corroborado de informações e informações. Segunda dimensão do crer tem a ver com a fidelidade, a segunda dimensão da fé. É que a palavra fidelidade decorre de fé. Claro. De fiel. De ser fiel. Uhum. Então a fé tem que ter coerência, ela tem que ter consequência, ela tem que fidelizar o indivíduo ao que ele diz crer. Uhum. Por isso ela mexe no comportamento. Porque se eu confesso ter um determinado tipo de esperança, eu vivo uma determinada forma de vida esperançosa. Se eu digo crer numa transcendência sobre o espaço-tempo, eu vivo uma vida de muito mais desapego. Se eu digo crer na ressurreição dos mortos, eu inevitavelmente pratico uma vida que crê na rejuvenescência das oportunidades humanas. Então é uma questão de fidelidade. Se eu creio que Deus é aquele em quem eu vivo, respiro e sou, a implicação disso é a fidelidade com as manifestações da sinceridade, da transparência, da integridade. Porque eu existo em Deus. Então, fé e fidelidade andam juntos. Aí nós temos um outro elemento, um terceiro elemento da fé, que é a fé, já num outro nível, como o amealhar das informações que dão referência, saúde, equilíbrio e eixo ao meu crer, para o meu cotidiano. Aí é a fé como ensino dos princípios do Evangelho. A fé como sinônimo de Evangelho ensinado. Ensinou-lhes a fé, compartilhou-lhes a fé. É nesse sentido. Senta aí, vamos conversar. Eu vou dizer a você o que eu aprendi de Cristo. Do caminho, que é Evangelho, como ele nos ajuda a tratar isto, aquilo outro, a ver isto e aquilo outro, como a partir deste momento você vai ler, entender e discernir as demais coisas, como você vai ler a Escritura, tanto quanto como você vai interpretar o mundo político à sua volta, ou os candidatos nele.
As coisas não estão divorciadas, nem separadas. Então, essa é a fé como um conjunto de percepções inegáveis, que são o eixo ensinado por Jesus e validado e afirmado pelos apóstolos. Isso é uma terceira dimensão da prática da fé. E você tem a fé como o exercício da invergabilidade da convicção ante as impossibilidades da existência. Que é essa fé que anda na direção do Mar Vermelho. Que é esta fé que diz: não temos nada, mas o Senhor proverá e chove maná. Que é essa fé que diz: eu recebi a palavra e a ela obedecerei, e é para imolar Isaque. Me parece tudo louco, mas no monte do Senhor se proverá, e na hora da imolação o substituto veio. Existe a fé conforme Hebreus 11, com aquela amplidão que inclui a intervenção do inesperado, do novo, do absurdo, nas contingências ordinárias da existência, como ação livre de Deus. Essa dimensão da fé é aquela que Hebreus 11 descreve de maneira mais intensa, como sendo, de certa forma, o alfa e o ômega do crer. Porque tudo começa assim e tudo tem que terminar assim. Porque se eu disser que amadureci na fé e perdi essa dimensão, que é aquela com a qual eu começo mesmo quando eu não tenho nenhuma informação, crendo e confiando, e devo com ela terminar, mesmo mais do que bem informado, eu preciso viver a vida, completar a carreira e guardar a fé, nessa perspectiva de que eu continuarei a ser um homem do impossível, vivendo o mundo ordinário. Então são muitas camadas de percepção e de significado que seja a fé no coração de uma pessoa, e todas essas dimensões têm que estar integradas na gente. Vem IVTV, o canal é você.